Oi, gente, tudo bem? Aqui está a nossa colega, nossa convidada especial de hoje. E a conversa hoje é sobre a Itália. Oi! Boa noite, Boa Michele. noite, Boa Ana. Tudo noite. bem? Tá tudo bem? Tudo bom? Tudo Maravilha, bem. maravilha. Vamos dar boa tarde para quem é de boa tarde, né? O pessoal no Brasil ainda está na boa tarde, É não é verdade, isso? é verdade. E nós aqui na boa noite. Então, muito bem. Olha, Ana Cristina Correia. Doutora Ana Cristina Correia, nossa colega, muito obrigada, tá, por hoje estar aqui conosco É para um contar a prazer. sua história, tá? E quer falar alguma coisa? Fica à vontade, ó. Você é a estrela aqui, a live é sua. Não, você que teve essa ideia maravilhosa que eu abracei e eu fiquei muito feliz pela tua iniciativa. Eu acho a tua ideia genial e eu dei o maior apoio desde o começo, né? Eu tô dentro do grupo desde o começo e eu achei genial a tua ideia. Essa ideia de Obrigada. ajudar, né? De querer transmitir conhecimento, de transmitir informação, essa parte é importante para quem quer realizar esse sonho, né? Não foi bem o meu caso, porque eu não quis realizar um sonho. Na verdade, eu tive uma opção de vida que mudou de direção e eu acabei morando aqui na Itália. Mas assim, vir para cá e não obter a validação do diploma seria um pecado, né? Depois de Também tantos acho. anos. Principalmente com uma profissão tão linda como a nossa, né, Ana? Vamos combinar. Exato, exato. É verdade, é verdade. Ai, meu amor. Então me conta aí, por favor, como é que surgiu a ideia de atuar na Itália, então? Aliás, como começou tudo, É, pai? a minha vida deu uma direção, tomou uma direção diferente, porque o meu marido, ele é italiano, ele foi morar no Brasil a trabalho, e nós nos conhecemos, nos casamos, e aí a empresa falou, você tem que voltar. E aí eu não tive escolha, eu já estava casada com uma filha pequena e eu tive que vir morar aqui na Itália. Mas quando eu soube que eu ia vir morar aqui na Itália, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, e minha profissão? Eu vou conseguir exercer, né? A Sim. dúvida toda é, eu vou conseguir exercer depois de 8 anos de profissão no Brasil? Eu vou conseguir exercer agora? Porque eu não sei fazer mais nada. Quem é dentista não sabe fazer outra coisa, né? A gente fica meio limitado. E aí começou toda a minha história, que você, com muito carinho, é claro, você sabe que depois de 14 anos de habilitação aqui na Itália, eu não tinha tocado nos documentos quando eu superei o exame. Eu peguei toda a Nossa, documentação e guardei, porque foi tão estressante aquele momento que eu guardei tudo. E ontem eu falei, deixa eu ver meus documentos, vamos dar uma olhada nos documentos, porque se o pessoal começar a perguntar, eu vou pelo menos dar as datas, né, para saber o tempo que eu tive que esperar para habilitar aqui na Itália. E é isso. nossa, brigadão. Nossa, Ana, que lindo. Tô encantada já com a história, que eu já tô vendo que né, é parte da família. Muitas pessoas Sim, vêm para tentar a vida, mas você foi toda uma história de família que começou no sim, Brasil até chegar aí, né? Então vamos sim. lá. Quando foi mesmo que você se registrou como dentista na Itália? Em 2006. Muito Em bem. E 2006. assim, como é que começou esse processo de registro? Então, eu cheguei em 2003 na Itália. Eu estava com a minha filha bebezinha, tinha 3 meses só. Então, esse primeiro ano aqui da Itália, eu me dediquei a estudar italiano, porque eu não sabia nada de italiano. Apesar do meu marido ser italiano, a língua que a gente usava era o inglês. Sério? É Olha. sim, porque é uma língua universal teria que ter, né? Sim, sim, E eu sim. comecei, ele falava um pouquinho de português e a gente começou a caminhar junto, ele aprendendo português e eu aprendendo italiano. Ah, Cheguei aqui na Itália sem falar uma palavra de italiano e aí, como bebezinha pequena, eu comecei a preparar os documentos todos, porque é uma lista interminável de documentos, sim, né? É o sim. país da burocracia, a Itália. É impressionante, é impressionante. Outro, outro. Nossa Senhora.
E aí eu comecei a separar os documentos, a pedir documento na faculdade. Nesse meio tempo eu fui para o Brasil para pegar a documentação toda. E eu dei, na verdade, eu dei entrada no meu processo de revalidação do diploma em fevereiro de 2005, aqui na Itália, ok? Ok. De fevereiro até abril de 2005, eu fiquei aguardando o ok do Ministério da Saúde. Em Sim. abril de 2005, então passaram-se 3 meses só. Em abril de 2005, o Ministério da Saúde me mandou uma carta dizendo que tinha me admitido e tinha aceitado a documentação toda e que eu deveria fazer a prova escrita de 4 matérias e a prova oral de 5, porque medicina legal não fazia parte da parte escrita das Uau. provas. Ok. Então, a análise do meu currículo da faculdade compreendia prova de prótese, de endo, pério e orto, mais a medicina legal, que é obrigatória para todas as revalidações. Sim. Então, fui selecionada e a primeira prova que eu fiz escrita foi em fevereiro de 2006, a escrita. Uau. Fiz a prova, me preparei, claro que esse tempo todo que eu estava esperando, eu estava me preparando, eu Sim. troquei informações com os colegas no Facebook na época, nos conhecemos pessoalmente, eu tenho vários colegas que me conhecem pessoalmente também, eu fiz um grupo de estudos, Legal. trocamos informações, fui na Universidade de La Sapienza em Roma várias vezes para conversar com os alunos, para saber quem era o professor daquela matéria, né? E aí eu comecei todo o meu percurso. Bacana, bacana. E quando eu fui fazer a prova escrita, eu fiz a prova escrita e entre a prova escrita e a prova oral, eu pedi diretor da faculdade aqui de Monza, onde eu moro, para frequentar a universidade, a parte clínica, para aprender os termos técnicos e ter uma fluência maior no italiano técnico. E Sim. foi o que eu fiz. A minha prova escrita deu pau no exame de pério. Nossa. Eu fui no Ministério, peguei, porque eles dão a prova fica com nós. Na Sim, hora que a gente sim. termina de fazer exame, a cópia da prova fica com a Ah, gente, é? as perguntas. Oh, Então, eu cheguei em interessante. casa e fiz o gabarito todo das provas. E eu percebi que o resultado da minha prova de pério, que eu não teria superado, estava errado, porque eu tinha 3 perguntas erradas, as respostas. É mesmo? É sim. E como Nossa. eu tinha os livros todos com a bibliografia completa, eu fiz Sim. um recurso. Eu sou um dos poucos casos aqui na Itália que fizeram Uau. recurso e eu superei o recurso. Uau. Juro por Deus. Foi o trabalho, deu muito trabalho no meu reconhecimento, mas assim, eu fiz Ah, o pedido do recurso para reconhecer as questões que estavam erradas. Eu ajudei outros colegas que não tinham superado, porque eles reconheciam o erro nas respostas. fantástico, Fui fantástico. admitida, fui admitida na prova escrita e fiz a prova oral. Que Em legal. julho, quando é que eu fiz a prova oral? Desculpa, só uma Em pergunta de julho de curiosidade. 2006. Tem que fazer Fale. prova de italiano? Tem que demonstrar o Não, conhecimento da língua? Não tem. não, não, Mas, assim, não. isso conta, assim, na prática, vamos lá. Você foi fazer as Sim, provas, conta. Tu acha que isso conta, por exemplo, é um fator decisivo para passar na prova oral, por exemplo? é um pré-requisito, porque é tudo em italiano. Se a Sim. pessoa não souber falar italiano, não vai superar nenhum exame. Inclusive, na minha prova oral, eu tinha uma colega russa na minha frente, ela saiu aos prantos chorando. Eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Aí eu entrei, os professores que eram de 5 matérias, não tinham Sim, 5 bancadas. sim. O último professor que tinha examinado ela falou, não dá para admitir uma pessoa que não sabe falar italiano. É, né? Como é que vai atender os pacientes em italiano? Aí Como? eu saí, eu entrei já assim, né, tremendo, porque ela saiu chorando aos prantos. Eu falei, pronto, acabou, né? Não Mexeu com sei o o que que vai esperar. psicológico total, imagino. É muito estressante, é realmente muito estressante. Mas, assim, eu superei de primeira. Esse exame eu tenho vários colegas que não superam de primeira, que não desistem de primeira. Uau. Vários colegas que tentaram 8, 9, 10 vezes. Ai, incontáveis vezes pode tentar? Não tem um Quando eu limite? fiz o pedido, podia. Eu, Ah, sinceramente,
eu não sei se hoje em dia tem um limite Sim, de sim, tentativas. sim. Inclusive, quando eu fiz, era grátis o exame. Olha! Agora é Uau! pagamento. Agora Agora é tem que pagar. pagamento. Nossa, Agora é imagina. pagamento. E tem uma coisa engraçada. Aqui na Itália, se você não superar a prova escrita, Sim. vabbè, se não superar, ok. Mas se você superar a escrita e não superar a oral, você Hum. tem que voltar do zero e fazer tudo de novo. Não vale. Gente! Não vale. Se você passou na escrita Sim. e vai fazer oral e foi Ah, reprovado na oral, você tem que fazer o processo todo de novo. minha nossa, é diferente mesmo. Aqui E não é é uma assim. vez por ano. É uma Assim. vez por ano. Era, né? Uma vez por ano. Sim. Agora, hoje em dia, não sei se tem algum colega que está me assistindo que superou depois de mim, mas quando Ah, eu fiz era uma vez por ano. Quando tinha todos os anos, né? e Porque não tinha um eram todos limite, os anos. e um limite de candidatos, provavelmente, também. Eram Não. bem poucos, na época eram poucos. Agora tem muito mais gente querendo ter essa oportunidade de vir morar aqui na Itália, na Europa em geral, né? É claro que quem faz o exame aqui na Itália não vai para outro país, né? Quem Sim, faz aqui na Itália, fica aqui na Itália. É diferente de outros países, né? Porque o processo é muito dificultoso, o processo é difícil. Então, geralmente, quem faz aqui, habilita aqui. Até porque italiano você não fala, né? Só fala aqui italiano. Então, não tem necessidade nenhuma. Para um brasileiro, de repente, em Portugal, vale a pena por causa da língua, né? agora eu fiquei curiosa, porque uma parte da Suíça também fala italiano, não é? Será Sim, tem a que, Suíça será que é italiana. mais fácil para ti, por exemplo, se tu tem vontade de fazer o registro lá na Suíça, porque tu já tem o Eu italiano, posso, eu a experiência, posso, eu né? posso trabalhar na Suíça, eu posso, porque o meu título, eu posso exercer na Suíça na parte italiana, eu posso Ah, exercer na Suíça inteira hoje em dia, porque é. depois de 5 anos de inscrição na Ordem dos Médicos da Itália, eu posso exercer em toda a comunidade europeia. Que Eu posso exercer legal. onde eu quiser. Basta fazer só o transferimento da inscrição de um país para o outro. É claro Sim, que deve ter um exame de língua só, né? sim, sim, Mas a parte de odontologia eu posso exercer em toda a Europa, toda a comunidade sim. europeia. Maravilhoso, maravilhoso. Excelente informação também. Porque eu E não, não é um reconhecimento provisório, é um reconhecimento definitivo, né? definitivo. Sim, Do exatamente. diploma. E tem a lei que, se eu não me engano, a partir de 3 anos, né? Depois de 3 anos que você exerce num país europeu, aí você vai para outro país europeu, o processo de registro é diferente de uma pessoa que não Sim, tem esses pré-requisitos. Então é bem mais exato. simples, mas ainda assim tem um processo, e como você falou, pedem a língua, que é o caso, vamos supor, eu estou aqui no Reino Unido, se você quiser, supondo, né, vir trabalhar aqui. O processo, uma colega nossa que fez, por exemplo, em Portugal, o processo durou um mês, Sim. tá? Tudo bem que o processo dela foi através do mestrado clínico, mas ainda assim, é o mesmo processo que você, que tem mais de 3 anos de trabalho aqui Sim, na Europa e que é registrada no país europeu, vai passar. É um processo relativamente simples, é verdade. sim, é Muito bem bem. simples, é bem mais simples, é É claro. bem O mais mais simples. pesado é superar o odonto, né? O exame de odonto. Disse tudo. Odonto no idioma do país que a gente está tentando, né? Odonto técnico, né? É, É isso exame que o técnico, bicho porque pega. é a língua técnica, porque apesar de eu ter aprendido italiano, depois de um ano você aprende a língua na força, né? Mas o que me faltava era italiano técnico, odontologia, né? Ah, E sim. hoje em dia eu tenho uma dificuldade imensa de falar o português na odontologia, porque eu exerço há muito mais anos aqui na Itália do que no Brasil, Ah, né? sim, Então, quando eu quero sim. fazer alguma coisa de odontologia, termo técnico em português, eu esqueço. Várias Eu, coisas eu já esqueci. eu imagino, é natural. Olha, bate aqui. Acontece a mesma coisa comigo. Olha, Exato. tem uma perguntinha aqui, já tem perguntinha. É, Sim. se você teve que fazer disciplinas na faculdade depois que passou nas Não. provas. Não. Nada. Já Nada. foi? Nada. Hum, Nada. Eu saí do beleza. exame da prova oral. Quando eles me ligaram para dizer que eu tinha superado, inclusive, eu perguntei pelo telefone: a senhora tem certeza? A secretária do Ministério da Saúde falou: a senhora não está pensando que eu estou brincando, porque eu não posso brincar. É muito sério o que eu estou falando, porque eu estava tão nervosa. Você tem certeza? Ela, é Oh, claro meu que eu tenho Deus, certeza. Eu estou Ana. ligando para a senhora para dizer que a senhora superou o exame. Ah, ok.
Foi assim, incrível, Fiquei incrível. feliz que meu resultado. Não, eu chorei no meio da rua, as pessoas me olhando, achando que eu estava Ah, passando mal, já estavam querendo chamar a ambulância, oh, meu Deus, porque eu fiquei Ana. muito emocionada Eu com a ligação. imagino, eu imagino. Foi. Aí, assim, falando ainda das provas em si. Então, você Sim, falou, né, das provas escritas, que, sim, no caso, te ajudou, você entrou antes em contato com a faculdade, conversou com alguns professores, né? sim, As sim, provas, sim. curiosidade, as provas são as mesmas que o pessoal do último ano da faculdade lá da Itália faz, ou é específico para quem quer passar nesse processo? É específico para quem quer passar no processo. E Opa! são perguntas pegadinhas. Pegadinha, né? Eles adoram as pegadinhas, eu imagino. As Só casquinhas de banana. perguntinha bem ruinzinha mesmo. Impossível de responder, porque eu tenho todos os livros, eu comprei todos os livros que estavam na bibliografia. Sim. Eu estudei livros de cabo a rabo, eu tenho uma memória incrível, acho que por isso também que eu superei o exame, porque eu tenho uma Uau, memória terrível. Eu sabia tudo que e eu legal. falei, meu Deus, que pergunta é essa, gente? Pelo amor de Deus. Na- Cada pergunta é incrível. Só para você ter uma ideia, a percentual do óleo essencial nos colutórios. Eu falei, que Gente, colutório é? Que colutório é a primeira coisa? Que o óleo sim, essencial pode ser de um para outro, pode modificar a quantidade percentual do óleo sim. essencial. A quantidade de percentual de população masculina nos Estados Unidos da América, de Não, halitose. pergunta Eu falei, sobre os como é que Estados pode? Unidos. Não, gente, Eu que tô é na isso? Itália, eles querem saber a litose dos homens americanos? Não. Ninguém sabia responder as perguntas, nem os italianos sabiam, né? Meu Deus, E gente. agora estou perguntando, como você estudou? Essa é uma coisa incrível. Eu acho que para quem quer superar um exame desse tipo, que seja um exame que para reconhecimento ou qualquer outro tipo de exame, eu acho que você tem que criar uma rotina de estudo. E foi o que eu fiz. Eu estudava em média de 6 a 8 horas por dia. Uau. Eu sou meio cascuda, porque quando no ministério a secretária que recebe os documentos me falou: esse exame é impossível, quase ninguém passa. Foi uma Para mim foi uma guerra que eu travei com ela, entendeu? Porque eu Te falei, na vida desafiou, né? nunca, nunca você pode dizer para ninguém que é impossível uma coisa, não é? Tanto é verdade, eu estou aqui de prova que eu superei o exame, superei de primeira, eu fiz o recurso, eu vi que eles erraram. Então, assim, na vida a gente não pode se abater. A Sim. técnica do italiano é muita sobre o psicológico. Mas isso não é na universidade, mas é na escola inteira. Eu tenho duas filhas aqui na Itália, uma É, de 12 e uma de 17 anos. O sim. esquema aqui na Itália, ele coloca o teu psicológico muito em bílico. Ele deixa você assim meio estressado. Então, se você não for forte, você não supera. É Nossa. importante isso, é importante. Para qualquer tipo de reconhecimento em qualquer país, é claro que a pessoa tem que ser perseverante, tem Sim, que ter uma força de vontade enorme e botar na cabeça, eu vou superar esse exame, não é impossível. Então, aí você já traça já, metade da estrada já está traçada. Quando muito você fala, bem. eu vou Muito superar, bem. Quanto tempo né? você levou se preparando para a primeira prova, por exemplo, para as primeiras provas, vamos dizer assim, né? Que não é só. Eu comecei a estudar, na verdade, em 2004. Tá. Eu demorei um ano e meio estudando, Se mais ou preparando. menos. Sim. Sim, me preparando, Muito bem. recolhendo documentação, indo na Sim. faculdade, falando com os colegas, estudando, fazendo estudo de grupo, resumo. Eu Uau! resumi todos os livros. Meu Deus do céu. Nossa, me arrepiei aqui agora. Eu imagino. Incrível, Deu incrível, trabalho. incrível. E assim, a segunda parte da prova foi a prática. Sim. Como é que foi A essa? oral. Oral. Ah, Prova oral, oral. perdão. Foi, quer dizer, a Prova oral com os escrita, então não professores tem da prática. universidade. É escrita e Não oral. tem prática. Tá, Escrito e oral. tá bom. Hoje em dia, eu acho que tem prova prática, sim, É, porque hoje em dia, do que eu soube, sim. tem a Universidade de Aquila, que é no Abruzzo, eles tiveram uma parte prática. Eu tenho uma colega que superou em 2011 e eu Uau! sei que ela fez prova prática com paciente, inclusive. Então, assim, a gente Mas pode considerar que na Itália, dependendo da região, pode ter umas variantes, assim, umas eu, variações, dizer. sinceramente, eu não sei. Tem muitos anos que eu superei. Eu sei que a prova escrita e a prova oral
não mudaram nada. E Sim. aí eu acho que a universidade decide se vai fazer a prática ou não. E Tem, você tem. aplicou direto na Não, perdão, você aplicou no Ministério da Saúde. Sim, sim, E ainda sim. hoje é assim. Depois a gente Ainda passa hoje o é assim. link. Ainda Ótimo. hoje é assim. Eu tô com um documento aqui, o modelo D1. Eu, eu fui no Ministério da Saúde ontem para ver como é que tinha mudado. Não mudou nada. É. Os documentos são os Poxa, mesmos. mas olha a gentileza da pessoa em querer ajudar. Foi lá o Ministério para Tem, trazer aqui a tem. informação para a gente. Eu tenho. Obrigada. Eu imprimi o modelo, o D1, que é para odonto, de Sim, país não comunitário, né? Então, eles têm vários tipos de reconhecimento e o nosso é o D1, é o modelo D1. D1. Então o pessoal Pra, já pra... sabe. Quem for tentar, Exato. né? Pega esse modelo, pega na internet mesmo também, deve ter, né? Pode. Disponível. E eu vi que Acho tinha que eu uma vou colocar lá opção no de fazer canal. online também, de fazer como é que falaria que é esta? O teu pedido Sim, de reconhecimento online, pode fazer hoje em dia. Na legal. minha época, não. Na minha época, não. Olha, já facilitou mais agora, né? Facilitou, Estão perguntando, facilitou. D1 o nome. D1, modelo Alegato D1, D1, sim, sim. D1. Domodossola 1. Aqui na Itália, toda letrinha Sim. tem um nome de cidade, Domodossola, é o D Domodossola. Ai, que lindo. Adoro, adoro. Você sabe, né? Minhas raízes. Eu sou apaixonada. Um dia eu vou Exato, aprender italiano, tenho que exato. respeitar as raízes. Acho lindo, acho lindo. Olha, então, vamos lá, ainda continuando. A gente estava falando das provas orais. Como é a prova oral? É muito, muito, assim, difícil, atenção psicológica altíssima, eu imagino. É você na frente de uma banca ou é você e outros colegas e eles ficam. Como é que. Sou curiosa, tá? Quero Bom, saber como, então, em detalhes. eu fiz o meu exame na Universidade La Sapienza, em Roma. Eu fiz com os professores que são os professores da cátedra, que eles chamam, que seriam os professores principais de cada matéria. Sim. Então, eu fiz com o chefão de prótese, o chefão de orto, o chefão de pério. Eita, Era uma sala grande, nós ficávamos fora da sala, sentadinha nos banquinhos, que era na clínica da universidade, na clínica de odonto. Era uma sala bem grande e tinham 5 bancadas, cada uma com um professor. Então, quando eu entrei, tinham outros colegas fazendo nas outras bancadas com os professores. ao Éramos em mesmo 5 tempo. de cada vez, ao mesmo tempo. E a Tem. gente ia rodando. Você acaba dessa bancada aqui, falou com esse professor, você desloca, ó, o O italiano, você se italiano. desloca e vai para outra bancada. E acabou, se desloca e vai para outra bancada. E faz aquele Sim. tipo percurso, né? Sim, sim, legal. O E, circuito, né, bom, como a gente chama no Brasil. O circuito. circuito, A prova oral é muito difícil. A prova imagina. oral é muito difícil, porque ela mexe com o teu psicológico que você está esperando há muito tempo. Sim, Porque depois que você supera a prova escrita, você dá uma relaxada, né? sim. Você, superei a prova escrita, agora eu vou relaxar. Aí você relaxa, mas quando você pensa na prova oral, e aí a minha mãe, orgulho de mãe, Ai, que linda. Ai, que fofo. quando você Um supera essa beijo para ela. prova escrita, você relaxa. Mãe, beijo, te amo. E quando vai para oral, a oral é muito, muito. É o que eu falei, aqui na escola, as crianças, desde pequenininho, não tem quase muita prova escrita. É tudo Sim, prova oral aqui na é Itália. mesmo É sim, interessante. juro por É Deus. diferente. Eles fazem isso para preparar os alunos para uma vida profissional bem-sucedida. Eles preparam o indivíduo para se relacionar com as outras pessoas, tentar discutir e expor a sua ideia. Cada um expõe de modo diverso, né? Do Sim, outro. A mesma interessante. matéria pode ser dita por mim de uma maneira e dita por uma outra pessoa de um outro jeito. E E é eles isso que eles consideram fazem. isso, né? Eles incentivam muito isso. Então, a prova oral para um italiano é uma coisa que, de repente, para o italiano é normal na vida dele, mas para um brasileiro que raramente fez prova oral, é uma coisa incrível. Assim, adrenalina, né?
Eu achei bem difícil a prova oral. Até porque você está com um mega super professor, mestrado, doutorado, PhD na tua frente, né? Então você se sente desse tamanho, assim, né? Imagino. E naquela altura o É, teu italiano já estava bem fluente? Na altura, já estava no tava ponto. bom. Já fazia Tava. quanto tempo que você estava estudando? Em 2006 já estava bem bom. Porque eu Tava. já tinha mudado para cá em 2003, eu já tinha Sim. mais de 2 anos de italiano Ah, morando aqui, né? Tava bom meu italiano. sim, Tava. Eu tenho ótimo. um professor danado em casa, ele me corrige o tempo todo, Ah, né? Corrigia, porque agora não corrige mais. que legal, muito bem. Ah, é muito bom quando a gente tem esse professor em casa. Maravilha. Exato. Ajuda, ajuda. Ajuda um bocado, né? Então, ok, então vamos lá. Então a segunda prova foi bem difícil, aí deu tudo certo, graças a Deus, passou. E depois, qual foi na sequência, o que foi que aconteceu? A sequência é você espera o decreto ministerial, tem que Sim. sair na Gazeta Ufficiale, então esse documento tem que sair no jornal, oficialmente. Quando o teu nomezinho sai na Gazeta Ufficiale, o decreto de lei autorizando a doutora tarará, a exercer a profissão de cirurgião, de dentista na Itália, com esse documento, com esse decreto que chega para você, esse documento, você vai na Ordem dos Médicos aqui nossa e se inscreve, onde você mora. Onde a Eu, na gente época, exato, eu me inscrevi em Milão, porque tá, onde eu moro era província de Milão e agora tá. virou província de Monza. Oh, Mas eu me inscrevi lá na Ordem dos Médicos, que seria o CRO nosso aqui, eles fazem uma pequena provazinha de italiano, uma formalidade só, uma tá. pequena formalidade. Eles fazem um pequeno teste de italiano, mas é uma coisa bem bobinha mesmo. E pedem para você bater um papo com eles, que eles querem te conhecer, por que que você Hum, fez isso, essas curiosidades que eu respondo até hoje, né? aham. E pedindo para fazer uma receita, para saber se eu sabia fazer uma receita em italiano de remédio. Uma E receita, pronto. ok. Passar medicar um paciente. Medicar o Eles paciente, a dizem pessoa um deu caso clínico, tipo assim, diz agora o que é que você faria, tipo assim. nada, nada, nada. Me faz uma receita médica Qualquer desse uma que você medicinal. quisesse. Não, desse medicinal, que eles me disseram medicinal. Ah, tá. E aí eu fiz a receita. Eu falei, como é que chama o paciente? Ah, Ai, muito que bem. legal. Ótimo. Naquelas alturas você está tão treinado, com a casca Sim, grossa que você sim, formou nesses anos todos de sim. espera, que você já vai assim na brincadeira. Ah, tá Já bom, leva. doutora, tá bom. Aí foi meus Ótimo. parabéns. Aí me mandaram a carta para me convidar para a cerimônia, né? Porque teve uma cerimônia. Uau, cerimônia, Você me sabe que conta. eu não achei as fotos da cerimônia, mas eu tenho as fotos. Tipo uma Ah, cerimônia de formatura, né? sim. Eles fazem uma cerimônia única para os novos dentistas que acabaram a faculdade, para aqueles que conseguiram a validação, que éramos em duas só na época, Duas. e para Gente! aqueles que estavam festejando 25 anos de carreira e 50 anos de carreira. Então tinha Uau! de 25 até 90 anos, né? Meu 90 Deus, não. gente! Mas assim, Ok. tinha um colega que estava festejando 50 anos de carreira, né? Que Recebeu a legal. medalhazinha de ouro. Que E foi isso. bacana. Deve ter sido TV muito bacana me lindo. deram. É. Nossa, imagina, bem emocionante. Imagina, nossa, imagina. Então, ou agora, assim, curiosidade, o processo atualmente está semelhante? Mudou alguma coisa? Como é que tá? Acredito que deve ter tido umas mudanças, como você já falou, né? Agora o processo pode ser feito online. Sim, sim. Algumas mudanças, eles tiveram algumas mudanças, inclusive, que colocaram em duas universidades, que eu sei, em Certo. Roma e Áquila. Então, eles fizeram em dois polos universitários para poder abranger a Itália inteira, né? Porque só em Roma é Ah, muito pouco, né? quer Para dizer quem que mora no sul da Itália, de repente fica meio complicado, né? é verdade, quer dizer que para quem deseja ir para a Itália fazer o processo, ou vai para Roma ou vai para Áquila, é isso? A última notícia que eu tenho, sim, são essas duas universidades que eles fizeram, Interessante. mas sempre através do Ministério. Quem Certo. decide aonde você vai fazer é o Ministério.
Interessante. Inclusive as matérias, inclusive, essa é uma coisa legal de lembrar. As Hum. matérias não são iguais para todos. Ah, não? Não, 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 não. Ah, Isso é uma coisa importante. As sim. matérias, para cada pessoa, faz uma prova diferente. Eu Gente. tenho colegas que fizeram, não sei, dentística, eu tenho colegas que fizeram biologia, histologia, fisiologia. Depende, eu acho que depende muito da carga horária da universidade, Ah, tá. Eu já ia entendeu? perguntar o que é que, qual o Depende, fator que a influencia para isso? equivalência vai em base às horas. Como as minhas horas nessas matérias que eu fui solicitada de fazer os exames, de Sim, repente elas estão abaixo da carga horária, sim. as únicas matérias, duas únicas matérias que são iguais para todo mundo Hum, é prótese e medicina legal. Por que prótese? Porque a faculdade de odontologia aqui na Itália chama odontoiatria e prótese dentária, ah, isso eu não sabia também. entendeu? Interessante, curioso. Odontoiatria e prótese dentária. Então, prótese todas as pessoas fazem e medicina legal, claro, né? Que é a Hum, matéria universal. Mas as outras matérias podem variar de faculdade a faculdade. Eu me formei no Rio de Janeiro, na Universidade de Nova Friburgo, né? Então, hum, se tiverem colegas interessados da universidade, que hoje em dia é a UF, lá no Rio de Janeiro, eu sim, acho que a carga horária vai ser similar ao meu exame. sim. Oi, Juliano. Juliano tá, ó, fãzão do canal, adoro. Oi. Ai, olha só. Então, eu queria saber qual foi o maior obstáculo nisso tudo para ti, Ana, para conseguir esse registro. O que é que tu A acha? burocracia, Hum, o tempo de espera entre um resultado e sim, outro. Essa sim. burocracia, a Fonf, a Sheilin, ok, Lívia Achei lindo. Fonf. Ah, Eu acho que a burocracia, ela usa muito do nosso tempo, ela gasta muita nossa energia, a burocracia. sim, Porque o meu processo iniciou no Brasil, né? sim, Quando eu soube que eu vinha para a Itália, eu comecei a recolher todos os documentos que eu poderia recolher sim. e a traduzir, procurar um tradutor juramentado, ir no consulado italiano no Rio de Janeiro Hum, e convalidar todos os documentos. Então, assim, o processo é bem longo por causa da documentação, sim, né? sim. E Olha, a Aninha, solicitar na ela também, universidade. a Aninha também, a Ana Maria Máquina, ela também, ela disse que é da Eu também sou da FONF. Então, tem gente que é da FONF. é, o pessoal tá Se te a prestigiando carga. aqui. Porque, gente, eu sou velha, tá? Eu me formei em 95. Ah, deixa disso. Então, tem muita coisa que mudou. Eu não estudei implantologia na universidade. Eu não tinha implantologia na universidade, você tem ideia, né? De tanto Ok. tempo que eu estou formada, já há 25 anos. Sim. Com certeza o currículo da universidade mudou um pouco, eu acho. Hum, deve ter mudado. E eu acho que vai em base às horas, sim. Vai em base às Sim. horas. É, tem alguém perguntando aqui se tem como entrar sem precisar fazer prova. A não ser que seja daquela forma do que a gente estava falando, se é um Sim, de fazer profissional. em outro país. Mas Sim, sabe que eu não conheço ninguém? tu não conhece Eu ninguém. Olha, tô, isso é eu tô importante. aqui, Por eu já quê, moro né? há 17 anos na Itália. Eu não Uhum. conheço ninguém que convalidou em outro país europeu e veio para cá. Eu não conheço ninguém. Pode ser, pode É, ser. assim, Pode ser não, com certeza, porque a lei permite, né? sim, exato, é isso que eu ia A dizer. lei A lei permite. permite, mas é curioso você não conhecer ninguém, né? Quer dizer, não É deve, curioso, não é? Todos os provavelmente nem, estrangeiros que eu conheço reconheceram aqui na Itália. sim, E fizeram esse eu processo. conheço bastante dentista estrangeiro aqui já. Imagino, imagino, todos esses anos, né? Quantos anos de Itália já? 17. Olha isso, é italiana, é italiana a mulher. Ai, então, Ana, então, amor, me conta aí. Então a próxima pergunta você já até meio que respondeu para mim, que eu ia perguntar se você conhece outros dentistas que fizeram a mesma rota e passaram por Sim, obstáculos semelhantes. sim, sim. Obstáculos são todos iguais. Hum, Eu fiz grandes amigos aqui. Tenho muito orgulho da nossa formação também.
Eu acho que brasileiro se diferencia muito na odontologia. Eu tenho muito orgulho de me ter formado no Brasil, de ter essa experiência clínica prática, que a gente tem muita prática no Brasil, e eu acho que isso ajuda muito na nossa experiência profissional. A diferença daqui da Itália, que na Itália o dentista se forma só na teoria. Ele não pode tocar no paciente até ele terminar a faculdade, por questões Gente, de seguros, de seguro. E então eles têm que se formar e depois que se forma, ele vai fazer tipo uma residência. Então perde um tempo enorme para poder ter uma boa experiência. Quando eu falo para o pessoal que eu me formei com 23 anos e que eu já tinha feito várias coisas na parte clínica, eles não acreditam. Como? Você é tão jovem, ter se formado e ter tido bastante experiência para se formar. Eu falei, mas é obrigatório, na faculdade de odonto no Brasil é obrigatório fazer clínica, né? sim, sim, Então a gente é sai com sim. uma experiência incrível, uma A gente profissão consegue, prática. começa cedo, né? Na clínica ainda começa já a Terceiro partir período, eu acho que já começa. algumas faculdades no terceiro, exatamente. A minha foi assim. No terceiro. Profilaxia, É, limpeza. isso, o comecinho, né? Alguém perguntou qual é a cidade que você tá. Eu moro em Monza. Monza. Pronto. E outra pergunta aqui, se a cidadania italiana ajudou no processo. Não, porque a minha cidadania chegou depois que eu convalidei. Então nem conta, nem Eu conta. tinha, na verdade, eu tinha a carta de soggiorno, porque eu sou casada com italiano, Sim, né? sim. Mas o pedido de cidadania demorou mais tempo do que de reconhecer o diploma, você acredita? Olha só, acredito, a tal da burocracia, né? Não brinca, não. Não Mas impede, não provavelmente devia impede. fazer. Não impede que você faça o Ah, exame, não impede que você faça o exame à cidadania. É claro que ajuda, né? Claro que sim, ajuda. sim, Porque sim, o cidadão italiano ele tem vários regalias que a gente pode chamar sim. a nível de residência. Para um cidadão italiano é mais fácil alugar uma casa, porque eles pedem endereço de residência. Então, se Hum, for brasileiro, não tiver cidadania, para hum, alugar uma casa vai ficar mais complicado. Então, assim, se for cidadão italiano é melhor, claro, né? Porque sim, ajuda, ajuda. imagino, imagino. E aí, como é que foi o seu primeiro mês de trabalho? Foi muito difícil a adaptação? Lá vai, agora Foi. mexi nas memórias aí para Então, trazer pra não gente. foi muito difícil, porque eu já tinha iniciado a frequentar a universidade, né? Sim, Que eu te sim. falei, né? Que quando eu quis melhorar o meu italiano técnico, eu pedi para o diretor da faculdade para frequentar. Então, lá na faculdade, eu era tutor dos recém-formados, que eles tinham acabado de formar, e eu Hum, era tutor deles, porque eu já era formada, eu já era dentista, mas não podia tocar nos pacientes. Eles podiam, eu não, porque eu ok. não tinha Que habilitação. você não tinha ainda o registro. Isso antes de fazer a prova. Antes de fazer a prova oral, Ah, exato, exato. interessante, ok. Boa, Eu boa era ideia que você tutora. teve, né? De procurar Sim, a sim, universidade e pedir essa oportunidade, e eles deram, né? foi fantástico, porque ali Ótimo. na faculdade eu comecei a ter contato com outros colegas, aprender a parte técnica de italiano técnico, da odontologia, ter contato com os pacientes e ver como é que os dentistas tratam os pacientes, como é que funciona tudo. E foi fantástico, foi legal demais. Quando eu recebi a habilitação, não foi para mim nada de anormal. Daquele dia em diante, eu podia tocar nos pacientes. Então, eu já estava na clínica, eu já Sim, atuava. Eu sim. tinha feito um mestrado na universidade. Antes de ter habilitação, eu tinha começado a fazer um mestrado. Então, quando eu terminei o mestrado, meu professor me convidou para trabalhar com ele. E eu trabalhei no consultório dele por 4 anos. Depois de 4 anos, eu falei: agora eu posso cortar o cordão umbilical de você e eu vou abrir o meu consultório sozinha. Aí ele falou: muito bem, vai. Aí são 10 anos que eu tenho meu consultório e são 14 anos que eu estou habilitada aqui já, né? Incrível, maravilha. Que história, hein? Realmente belíssima. Agora me fala aí ainda sobre o primeiro dia de trabalho, exatamente o primeiro dia. Você ainda se lembra como era que você estava? Muito confiante, provavelmente, né? Porque já estava bem adaptada.
Sim, não, eu não tive não Então, tenho nenhuma lembrança particular do primeiro dia de trabalho, que não, foi não tenho. mais um dia que você já estava Até continuando porque naquela. eu já tinha muitos anos de profissão, já tinha 8 anos de profissão no Brasil, né? Ah, detalhe Eu não era importante. recém-formada, então já tinha muita experiência já no Brasil, né? Especialidade e tudo. Ah, qual era a tua Então, especialidade no Brasil? Qual em é a sua especialidade? prótese. Prótese. Aí fechou. Acho que deve, talvez, será que isso deve ter ajudado no processo, já que o curso em si tem aquele nome que você falou, em italiano, Não, porque eles não reconhecem a não especialidade. Eles não reconhecem, reconhece. nem existe especialidade em prótese aqui na Itália. E aí você não Não existe. precisou, então você não mostrou o seu, por exemplo, sua Não, papelada da especialização do não, Brasil não valeu. Isso é não, importante o pessoal saber, né? Que então não. é graduação com graduação que eles vão analisar. No É caso, graduação com graduação, tá, isso é exatamente. Até porque importante. a maioria das especialidades brasileiras não existem aqui, as Sim, especialidades. Porque no Brasil tem várias especialidades de odonto e aqui não tem isso tudo, não. Aqui é cirurgia orto, maxilo, porque maxilo não é nem dentista, maxilofacial é é médico, médico. é Uau, médico, não ok. é dentista. Hum, ok. Então, quem faz maxilo não é dentista. É tudo diferente aqui, o esquema, é bem diferente. Quando você se registrou, qual o título que você recebe? Qual é o nome italiano? Título. Doutoressa, Doutoressa. doutor, Ai, que lindo. odontoiatra, odontoiatra, que seria Odontoiatra. dentista, odontoiatra. Para homem ou para mulher, o mesmo É odontoiatra termo. para homem e para mulher. Ah, Médico adorei. odontoiatra. Ai, adorei. É lindo o nome, adorei. Bom, desculpa, gente, que eu me empolgo, e principalmente a Itália, que tem uma A coisa. Michelle adora, adoro. Desculpa. Bom, vamos lá. De novo, aqui, aí mais uma, só mais essa, tá bom? Qualquer coisa Sim. você quiser acrescentar, você fica à Não, vontade. faça perguntas, faça perguntas. Pode perguntar, estou aqui para você. Obrigada, amor. É assim, sobre as profissões da saúde bucal aí, né? Eu Sim, sempre gosto de perguntar isso para a gente comparar um pouquinho, porque às vezes tem alguém que não sim, é dentista, mas é técnico em prótese, né? sim, Enfim, ou é hygienist e gostaria de, né, pensar, de sim. ver a possibilidade de trabalhar aí. Aí, assim, quais são as profissões da saúde bucal? Então, tem o odontotécnico, que seria o protético de laboratório. Na verdade, o odontotécnico ele faz uma escola superior, que seria o último, o terceiro, o segundo grau nosso. Sim. Eles fazem 5 anos de escola de odontotécnico, que é uma escola profissionalizante, já sai com diplominha de odontotécnico, isso é legal. Sim. Os moleques que querem fazer já uma carreira, já sair com uma profissão, já faz odontotécnico, é legal pra caramba essa. Tem a assistente da poltrona, que seria assistente do dentista, que é a nossa ACD. Tem que fazer E curso para ser ACD? tem 2 anos de curso. E tem que Hum, ter o segundo grau completo. ok. Não E esse pode, curso é não admite presencial, provavelmente, né? Presencial. presencial, Não tem prático, são online? 2 anos. Tem prova, tem exame no primeiro ano, tem exame no segundo ano. O custo Hum, está em torno de 2.500 euros, esse curso de 2 anos, hum, assistente. hum. E é, entre aspas, obrigatório, vai ser obrigatório a partir de 31 de dezembro desse ano, vai ser obrigatório ter o cursinho Olha, para trabalhar no consultório. sim, pô, isso é Então, quem importante. não tem cursinho está correndo atrás até online, tudo para ter um diplominha, porque os doutores estão pedindo, né? Os patrões, né? Sim, Estão pedindo. imagino. Então dá para fazer esse curso online, para quem quer se auxiliar. Dá para Dá para fazer online, dá. dá para E já fazer o curso e já trabalhar ao mesmo tempo? Ou tem que terminar o curso para ter o direito de trabalhar? eles fazem estágio. Ah, Quando ok. você estiver fazendo o curso, pode fazer estágio, Certo. né? Então trabalha e ganha um dinheirinho durante o curso. Não dá. Exato, vai ganhando um dinheirinho. E Certo. tem a higienista dental, que é Como é que uma chama? mini Láurea. Higienista dental. Hein? Higienista. Higienista. Só assim. Ah, ok. Hygienist é higienista, né? Ok. Que é uma Hum, universidade, é terceiro uhum. grau, de Ah, 3 anos. certo. Eles 3 anos. chamam mini Láurea, porque a Hum, nossa é Láurea, que tá. são 5 anos, a universidade são 5 anos, é Láurea. Entendi. Quando é menor o tempo, que é 3 anos, é mini Láurea.
que tem vários higienistas, inclusive são bem reconhecidos, até eles podem ter até consultório. Só de higiene. Ah, Sim, sim. É bacana. bem legal, é bem bacana. O higienista pode ter consultório, pode fazer várias coisas, clareamento, a parte toda de pério, né? A Faz também técnica botox, de. aí, Não, preenchimento, filler botox, não. não, Filler não. é só dentista. Tem que Sei. ter uma láurea para fazer o filler. Certo, que eu até já falei em outra live aqui, se faz, eles podem fazer botox, eles podem Pode? fazer, pode. O higienista Uau! aqui, tem o higienista e tem o therapist, Sim, dental therapist, é um pouco acima, vamos dizer, um- é uma modalidade diferente da odontologia, né? É uma outra profissão que não tem lá no sim, Brasil, sim. provavelmente pelo que eu entendi aí que você falou também não tem aí, Não tem mas aqui. o therapist, ele faz coisas, ele faz muita coisa que o dentista faz. Ele tem um diploma de hygienist, de higienista, e, além disso, ele tem um ano, como ele tem um ano a mais, ele pode fazer extração, por exemplo, de dente descido, ele pode fazer restaurações. Então, Ah, ele é um profissional bem à parte. Depois eu vou fazer live sobre isso, porque acho que tem muita gente que não sabe, que pode vir interessante. morar aqui, né, e fazer outras, de repente entrar para uma outra profissão que não Sim, também a nossa, de dentista, né? São claro, possibilidades. claro, claro. E assim, eu sei que já faz tempo, mas hoje, assim, só para o pessoal que está lá no Brasil ter uma ideia, quanto mais ou Sim. menos precisa para fazer um processo desse, para se tornar um dentista aí? Quanto no mínimo, assim, pelo menos por alto. Economicamente, eu gastei 2.800 euros só. Ah, pronto. Mas naquela época você me disse que não pagava. Agora já paga Não, as não. provas. Os 2.800 euros foram só de traduções Ah, e dos livros todos que eu comprei, que os livros de odonto aqui custam 200 euros em torno a cada livro. Eu é. comprei das cinco matérias, eu comprei. Só de livro eu gastei 1.000 euros. Nossa, é caro, hein? É caro. É caro. Aí pronto, aí a pessoa vai e coloca. Tu se lembra do valor, quanto é que estão as provas hoje? Você falou que agora estão. E a última que eu soube era 300 euros, a última Ah, prova nem que é eu soube. caro, né? Assim, se a Não, gente não é for caro. comparar com os outros países daqui da Europa, Não, nem é não caro. é caro. Porque aqui, Não é caro. gente, nossa senhora, aqui no Reino Unido a gente. Mas até a É um universidade rim não que é a gente tem que pagar cara. para fazer a Até a prova. universidade não é cara. Tem um É? percurso universitário que eu Ah, não me interessei. sim. Mas se for na universidade estatal aqui da Itália, por exemplo, a Universidade de Milão, não é tão caro. Não é tão caro. Não é como nos Estados Unidos, né, que é uma Bom, né? fortuna. Não é tão caro. Pelo Mas menos é um isso, né? processo completamente diferente, é outra estrada. Sim, Eu não quis pegar aquela estrada porque já tinha muitos anos formada já, né? sim, sim, claro, Então claro. nem optei por aquela estrada. Imagino. Então, bom, a gente já vai finalizar. Você gostaria, tem mais alguma coisa que ficou faltando? Você gostaria de falar? Bom, não sei. Se alguém quiser pedir alguma informação, documento, tradução de alguma coisa que não está entendendo, pode pedir, pode mandar uma mensagem para mim. Eu estou aqui à disposição. A única coisa que eu posso dizer para vocês todos é não desistir, nunca. Porque se você colocar na tua testa que você vai superar, você supera. Não tem nenhum problema. Todo mundo supera, antes ou depois, né? Não precisa superar de primeira, mas vai tentando com calma e dá para superar o exame. É muito, muito estressante o processo. Mas isso é estressante para você também, não é, Michele? Ah, sim. Mesma coisa, né? Todos nós aqui. Olha, acho que todo mundo que passa por essas provas, né, seja no país que for, a gente né, tem colegas da gente que passou, já tivemos depoimentos, né, do Canadá, da Alemanha, em Sim, toda parte, não só aqui na Europa, em toda parte do mundo, né? A gente vê sim, que temos muito em comum. Independente do sim, país que a gente tá, mas o sim. calvário que eu chamo às vezes é o mesmo. Tipo É igual. assim, é muito sofrimento, é um desgaste muito grande em vários aspectos, inclusive financeiro, né? O financeiro é Sim, só um ponto, que para muita sim, gente é decisivo, né? Mas para a gente não é. Quando a gente se dá conta, que é outro detalhe interessante, quando você me falou que tinha mexido nas coisas que lembrou muita coisa, é interessante porque quando a gente passa por toda essa via, sabe, todo esse
toda essa maratona, né? Aí lá na frente, principalmente depois de uns anos já, aí a Sim, gente sim. não se lembra mais. Olha, gente, é um detalhe importante. A gente sofre muito, mas depois, né? A gente Esquece, é igual fica o tão parto. feliz. É que nem o ótima comparação, excelente. É isso mesmo, a dor do parto, né? Que a gente passa ali, a gente parece que o mundo vai acabar, mas depois que passa é a alegria, criar o filho e tudo, a gente nem se lembra mais do que a gente passou naquele dia, né? É mais ou menos assim. Então é isso, minha gente. A mensagem que fica é essa mesmo. É isso mesmo, Ana. Você disse tudo. A experiência que a gente passa, no final das contas, não importa o país que a gente esteja, quem passa pelo processo de provas é muito semelhante. Muito Sim, sofrimento, sim. vários Muito sentidos. E estressante. sacrifício não só da nossa família também, né, Ana? Eu tenho certeza Todo que seu mundo. marido sofreu junto com você tudo isso, né? Né? Eu E sua tento fazer filha. assim, que ele não me ouça, mas ele me ajudou muito, né? Claro que ele não me ouça, Ah, né? Agora, entre nós aqui. entre a gente. Porque, não, porque eu acho que o suporte da família é muito importante. Também, também. Então, tem que estar tudo indo bem para você É, superar. muito importante, é Porque verdade. psicologicamente é bem complicado, é bem difícil. Tem momento que você chora, tem momento que você sorri, tem momento que você fala, ai, chega, eu vou desistir. Então, assim, Sim, tem que ter uma nervos de aço que eu falo, né? diz tudo. E não deixar abater por essas coisas. Vai ter dia que você vai estar triste, sim. Vai ter dia que você vai falar, hoje eu não vou estudar, porque eu estou de saco cheio. E no dia seguinte você pega e começa a estudar tudo de novo. Toma um Levanta, cafezinho sacode a poeira e dá a volta por e vai cima. embora, vai É, embora. E passa mesmo, passa. Tem é que estudar, não isso. dá para superar esse exame sem estudar. Não Isso dá. é uma coisa que eu falo mesmo, não dá. Eu vi brasileiro tentando fazer a prova aqui, quando eu fui fazer a prova, no dia que eu fui fazer a prova escrita, tinham vindo só para fazer a prova, mas assim, fazer uma prova desse tipo, por brincadeira ou para gastar dinheiro à toa, porque tem a Não vale a pena. passagem e tudo, não vale a pena. Não vale a Não pena. vale. Concordo. E você É tira isso. até espaço para quem gostaria de fazer, né? De repente é um número limitado, e aí Pois. várias pessoas se inscreveram, eles não podem abrir mais vaga. Então, assim, Sim. quando quiser fazer, decida-se e faça numa boa, assim, com vontade. Não dá para fazer exame de odonto sem ter se preparado. Não existe, É né? verdade. Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Isso vale Não para dá. todos os países, até mesmo dentro do Brasil, né? A gente, Exato. né, a gente sabe o que é que a gente já estudou, e tudo que a gente já estudou e a gente tem noção disso. Olha, é isso. Então a gente já está no finalzinho aqui já. Estou Sim. preocupada porque eu tenho que salvar lá, Tem que salvar tudo. tem que ficar gravada no canal. E olha, Ana, brigadão, meu anjo. Obrigada Brigadão. a Que você, coração Michelle. maravilhoso o seu também. Nossa, Obrigada. olha, é uma bênção muito grande encontrar vocês assim nessa vida e ouvir todas as experiências, cada historinha, sabe? Tá me Sim. dando mais e mais motivação. Porque você sabe que eu ainda não estou finalizada no meu processo aqui, né? Mas Falta isso só um pouquinho. é uma Só coisinha, um um pouquinho, pouquinho. mas é um pouquinho que ainda vai, ó, muito Mas suor, muito. vai. Mas fé ainda vai dar tudo certo. Eu estou muito Vai. animada e vocês estão me dando muita energia, muita motivação mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a Obrigada. você, Michelle. Boa sorte e até a Obrigada. próxima. Pode contar comigo. Até. Obrigada, Ana. Beijo. Beijo a todos. Até mais. Gente, Tchau. obrigada pela participação de vocês. Até. Tchau.